Olá, primeira série, bom dia. Hoje nós vamos dar início na apostila volume 5, que vai falar sobre o Renascimento. Na página 4 da apostila de vocês, tem essa imagem aqui. Temos logo em seguida 3 perguntas. A primeira imagem que nós observamos é de Ghirlandaio e a segunda é de Botticelli. Então, vamos fazer uma relação respondendo as 3 perguntas que contém nela. Em que período as obras foram produzidas? Quais são os temas retratados pelos artistas? E essas obras apresentam temas similares? Por quê? Então, observe essas 3 imagens. No início da Idade Moderna, foi considerado por muitos estudiosos de diferentes áreas do conhecimento como um período de luz que colocou fim ao período de trevas, que seriam as características da Baixa Idade Média, do século X a XV. E apesar da história considerada ultrapassada, a definição que pressupõe a Idade Média como um período de trevas. Convém também salientar que no início da Idade Moderna na Europa, e mais precisamente na Península Itálica, foi marcada pela propagação de conceitos humanistas anteriormente restritos aos membros do clero católico. Todavia, essa difusão não ocorreu por todos os grupos e também nem por todos os segmentos sociais da época. Ficou restrita aos pensadores críticos, escritores e também aos artistas. E nós vamos abordar essas produções artísticas do período, destacando alguns de seus principais representantes e algumas técnicas e materiais que serão utilizados. Então, respondendo à primeira pergunta, que fala em que período as obras foram produzidas. Então, as 2 obras elas foram produzidas no final do século XV por volta de 1480. Quais são os temas retratados pelos artistas? Observem bem que Ghirlandaio ele retratou São Jerônimo ocupado com seus estudos e pesquisas. Mesmo que se trate de imagens de um santo, é importante destacar que a representação humanista possibilita que São Jerônimo possa ser confundido com qualquer representante do clero. E a obra de Botticelli representa um momento da história mitológica de Vênus, que é a deusa greco-romana, que apresenta elementos da antiguidade clássica. A terceira pergunta. Essas obras apresentam temas similares? Por quê? Então, como nós já vimos, a pergunta número 2, ela já responde a 3. Elas não apresentam. Por quê? Porque as obras apresentam temas aparentemente distintos. A de Ghirlandaio tem um tema religioso e se volta à valorização do conhecimento da pesquisa, seja observação e experimentação. E a de Botticelli, essa imagem aqui, ela apresenta um tema mitológico da antiguidade clássica. Então vejam que uma difere a outra. Acompanhe na apostila agora a página 5. Na página 5, nós vai falar sobre o Renascimento. Então, podem estar acompanhando na apostila de vocês e eu vou estar explicando. O Renascimento, ele foi um movimento de inspiração humanista e ele marcou muito a história da Europa entre os séculos XIV e XV e XVI também.
E ele teve como fundamento a cultura clássica em suas características que puderam ser observadas em todos os setores da produção humana. E as artes visuais, elas sofreram forte influência nesse período das discussões humanistas, as quais elas passaram a considerar os seres humanos como centrais para qualquer realização. E esse talvez tenha sido o grande contraponto do início da Idade Moderna em relação à Baixa Idade Média, que ficou entre os séculos X e XV. Esse foi o período em que na Europa a Igreja Católica ela detinha o monopólio sobre o pensamento, a vida e a produção humana. Também nós vamos ver mais para frente que são apresentados elementos das artes visuais do período renascentista como aspectos religiosos, que através das imagens que temos na apostila, cotidianos e simbólicos. E também alguns dos mais importantes representantes desse período, que deixaram a marca registrada. São abordados, nesse período do Renascimento, características importantes, como a representação de temas religiosos marcados pelo naturalismo, a valorização da figura humana e do retrato de forma de estado social, a arquitetura, que com novas técnicas e materiais, ela permitiu grandiosas construções. Também vamos ver que as técnicas e os materiais utilizados, além de proporcionar uma análise no renascentismo, eles têm as suas produções artísticas criadas com grandes inspirações. E o grandioso universo das produções renascentistas, as obras e os artistas, eles são os mais conhecidos e renomados. Com destaque são os representantes da Península Itálica e de outras regiões da Europa. Então vejam bem que na Europa Ocidental, o período da Idade Média ele foi considerado durante muitos anos. E nesse período que surgiu a burguesia, que é o termo utilizado inicialmente para denominar os habitantes dos burgos, os quais eles passaram a promover um comércio rico e vaidoso e por meio dessa atividade obter o lucro. O renascimento cultural e científico que se iniciou na Península Itálica a partir do século XIV, ele está profundamente relacionado ao movimento cruzadista e também a retomada das rotas comerciais com o Oriente, os quais eles estiveram sob o domínio dos mercadores italianos por muito tempo. Observem aqui, então, nessa imagem, nós temos aqui o comércio com o Oriente, especialmente realizado pelos mercadores. Observem representando aqui como que era realizado esse comércio. Representando aqui. Já na página 6, nós vamos falar sobre o movimento humanista, o homem no centro do mundo. Então vejam bem, embora os estudos humanistas tenham se debruçado por meio da observação e experimentação sobre os seres humanos e a natureza, eles não procuravam negar a existência de Deus. E os humanistas, eles desejavam autonomia para realizar seus estudos, acabando com a tutela da Igreja Católica, a qual durante a Baixa Idade Média sempre desejou que os fiéis acreditassem que todas as respostas estavam na Bíblia. E também que os ensinamentos religiosos eles deveriam ser aceitos porque eram apresentados pela Igreja. Embora valorizassem a razão humana e se colocassem contra a Igreja como instituição, muitos humanistas eles não eram obrigatoriamente ateus, ou seja, eles não negavam a existência de Deus. Eles apenas
rejeitavam a forma como os representantes do clero católico impunham verdades ditas absolutas e incontestáveis, que é o que acontece muito, tá? Na página 7, vocês têm conexões, tá? Então, tem essas perguntinhas para vocês estarem fazendo, que é para vocês explicarem essa diferença. Vocês podem estar consultando a apostila de vocês mesmos ou buscando outras fontes. Vocês vão explicar a diferença entre os estudos da cultura clássica promovidas pelos humanistas e da cultura clássica promovida pelos eruditos da Idade Média, que foi o que eu acabei de comentar com vocês sobre essa diferença. E o humanismo pode ser considerado apenas um movimento de retorno à cultura clássica? Justifica a sua resposta. Então, aqui vocês podem estar vendo, através dessas respostas, que o humanismo ele foi um movimento de retorno à cultura clássica, para que fosse possível a produção de novas obras e o desenvolvimento por meio da observação, investigação e experimentação de diversas áreas do conhecimento. Na página 7 da apostila, vocês têm essa imagem que é de Michelangelo, o estudo do corpo humano que foi produzido por ele. Também temos duas perguntas. Vocês podem estar acompanhando na apostila de vocês. Observando o estudo de Michelangelo, cite os conhecimentos que o artista deveria ter, em sua opinião, para produzir a figura de Davi. Como são feitas as sombras do desenho e que técnica foi utilizada? Então, observem que esse estudo de Michelangelo, ele deveria fazer um desenho com bico de pena e ter um grande conhecimento da anatomia humana. E o objetivo é com que esse estudo de Michelangelo destaque a Idade Média e que a Igreja Católica ela proibia os estudos da anatomia. Mas mesmo durante o início da Idade Moderna, os artistas que realizavam estudos de medicina, química e anatomia, apenas era para citar algumas áreas de conhecimentos, eles estavam sujeitos a perseguições da Igreja Católica. E na atualidade, por meio de biografias e outras obras publicadas sobre o trabalho de Michelangelo, nós temos a certeza de que o artista ele realizou vários estudos sobre a anatomia. Todavia, mesmo que não tivéssemos essas provas, as figuras humanas realizadas por ele em pinturas ou esculturas não deixam dúvidas sobre os seus conhecimentos do corpo humano. Então, nós identificamos muitas esculturas, muitas pinturas de Michelangelo sobre o estudo do corpo humano. E as sombras, elas são feitas com linhas mais grossas, observem aqui, tá? E já o bico de pena, dependendo da pressão exercida no papel, ele permite o efeito de linhas mais finas ou mais grossas. Então, essa é a análise da página 7 da apostila de vocês. Sobre o Renascimento, então, de acordo com os dicionários e com manuais de historiografia da arte, os termos renascer e o renascimento, ele tem como principal significado o retorno à vida, no sentido de que algo morto tornou a viver. E tal acepção ele decorre do fato de que a cultura clássica, que havia sido esquecida na Europa durante a Idade Média, ela foi recuperada durante os movimentos humanista e renascentista. Então, de todo modo, é importante ressaltar que os estudos da antiguidade clássica, eles não cessaram totalmente durante a Idade Média na Europa Ocidental. Eles eram realizados pelos intelectuais da época e, sobretudo,
pelos membros do clero. Então, o termo Renaissance é de origem francesa e ele surgiu no século XIX, quando o historiador Michelet decidiu escrever referindo-se ao século XVI na Europa. E a respeito do ser humano e da sua descoberta do mundo, tendo em vista que foi nesse período que surgiram estudiosos como Colombo, Galilei e Copérnico, os quais realizaram estudos e descobertas sobre o céu e a terra. Aqui nós vemos também que o Renascimento ele foi um movimento de renovação cultural. E ele teve início na Península Itálica, alastrando-se por várias outras regiões da Europa, como são as divisões propostas por esse período, que nós vamos estar vendo agora como que ele foi dividido, tá? Nós vamos falar sobre o Trecento. Então, foi a primeira fase do Renascimento, que ela foi dominada por tratar-se do século XIV, no qual todos os anos, com exceção do último, iniciam-se com 1300. Por isso, essa primeira fase foi chamada de Trecento. E os fatores que contribuíram para o desenvolvimento do renascimento da Península Itálica, eles foram a herança romana, que permaneceu presente mesmo após a queda do Império Romano. A riqueza gerada pelo comércio de genoveses e venezianos com o Oriente e também as disputas entre os diversos centros urbanos da península, que eles rivalizavam pelo seu controle. E o enfraquecimento do poder da Igreja Católica em função da contestação às doutrinas e as guerras travadas pelos papas em solo italiano. E essa formação da burguesia, a classe enriquecida pelo comércio e desejosa de ostentar suas posses, também foi fator preponderante para essa difusão do movimento renascentista. Então, muitos burgueses, eles exerceram a função de mecenas. Então, observem, aqui nós temos essas imagens ilustrativas na apostila, que ele mostra que um dos grandes nomes da pintura, o Trecento, foi Giotto. Foi esse o artista que destacou dentro dessas duas obras, tá? Então, observando aqui essa imagem, que tem na página 9 da apostila de vocês, ele vai falar sobre Ceni Piero Giovanni, que foi conhecido como Cimabue, que foi um dos precursores do movimento renascentista. Ele realizou diversas pinturas em madeira para a igreja de Santa Maria Novella, em Florença. Então, observe nessa imagem aqui que tem o uso de expressões austeras e solenes, era a marca registrada dos artistas desse período. Aqui as dimensões da obra, elas indicam que foi produzida para ser um elemento de devoção, fato que é comprovado pelo lugar em que ainda se encontra atualmente, o interior de uma igreja. Então, o azul intenso da veste da santa, em contraste com as folhas de ouro do fundo, leva o observador a focar sua intenção na figura de Maria. Então, vejam como que o Renascimento e o período do Trecento, ele veio para realizar esse conhecimento e nós pensarmos mais sobre esse período. Então, vocês estarão observando as características do período artístico da obra escolhida e também estarão observando a representação de aspectos da vida terrena e da religiosidade, e entre outros. Como atividade, vocês estarão realizando a atividade da página 10.
Pesquise uma obra do período Trecento que tem características semelhantes à que estudou. Explique por que você o escolheu. Que elementos presentes nela podem ser comparados com o das obras de Cimabue, tá? Então, essa é a atividade que vocês estarão realizando e enviando hoje para mim. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um beijo, pessoal, e um bom final de semana a todos.